O evento mais inesperado da sua vida começou com um simples bilhete. Havia se distraído após o horário de saída, e quando se atentou para pegar suas coisas, notou um papel pequeno e decorado debaixo do caderno. Encarou por alguns segundos, curiosa, antes de pegar e olhar inutilmente à sua volta. Estava sozinha. Terminou de guardar as coisas e saiu às pressas, passando pelos corredores praticamente desertos. Havia dormido de olhos abertos mais uma vez e se manteve alheia a tudo. Durante o caminho para casa, ela pegou o papel novamente e abriu para ler o que dizia. Queria saber o que você tanto pensa para ficar tão inerte dessa forma. Arqueou uma sobrancelha e quis rir pelas palavras que não esperava ler. Bem, o fato de estar segurando a carta de um possível desconhecido já era incomum, mas quem ficaria reparando em si dessa forma? Tentou não pensar muito sobre o assunto. Talvez fosse alguém tentando lhe pregar uma peça ou até fazer algum tipo de brincadeira. Não podia descartar também suas amigas. Riu e quando chegou em casa, guardou o bilhete na gavetinha da estante e levou sua rotina durante o dia, não imaginando que no dia seguinte a cena se repetiria, com uma pequena alteração. Estava na quadra da escola. Quando entrou no vestiário para se trocar, viu uma carta muito semelhante ao que recebera no dia anterior. Isso aumentou sua desconfiança sobre ser uma das suas amigas, mas seu subconsciente não queria abandonar a hipótese de que, provavelmente, qualquer garoto poderia entrar no vestiário feminino sem que vissem, uma vez que o movimento de alunos por ali durante os 2 horários não era baixo. Abriu a carta e leu o que estava escrito dessa vez. Você deveria organizar as suas coisas antes de dormir. Isso vai evitar que se atrase. Precisou ler mais de uma vez para entender. Tentou identificar a caligrafia, mas não conseguiu reconhecer. Sequer lhe parecia vagamente familiar. Havia se atrasado para a escola por ter esquecido onde deixou o caderno de artes. Não podia sair sem ele, mas também não havia contado a ninguém sobre isso. Absolutamente ninguém. Isso serviu para que ela ficasse consideravelmente atenta durante as aulas, procurando por alguém que pudesse parecer suspeito. Não gostou da sensação que sentiu ao ler aquilo. Era como se houvesse alguém de olho em si. Só de pensar, apertou os olhos em desconforto. No dia seguinte, ela continuou atenta, mas até então, nada de estranho havia acontecido. Quando o horário de ir embora se aproximou, permitiu-se relaxar. Provavelmente havia sido só uma brincadeira mesmo, nada além disso. Fez a combinação de trava do armário para pegar os livros que usaria para estudar naquela tarde, e assim que fechou a pequena porta e ajeitou os livros nos braços, um papel caiu do meio deles. Sem acreditar, encarou a folha mediana, com os mesmos detalhes anteriores. Pegou o papel e olhou em volta. Quem passava por ali estava distante demais, ou sequer notava a careta de confusão e estranhamento que ela estava fazendo. O que a intrigava não era só o fato de não saber quem era, mas como conseguiu colocar aquele bilhete bem no meio dos livros. Haviam passado o dia inteiro no armário, e seria impossível fazer isso apenas pelas pequenas e estreitas frestas que a porta de ferro tinha. Seja lá quem estivesse fazendo isso, sabia muito sobre si. Ainda incomodada, ela leu o que estava ali. Vi que ficou mais atenta depois de ontem. Acha mesmo que pode me encontrar? Ela deu uma pausa, amassando o papel levemente. Não gostava daquilo, mas retomou a leitura. Aliás, eu gostei muito da sua senha. É bem significativa. Por um momento, ela cogitou avisar alguém o que estava acontecendo, mas teve dúvidas se seria levada a sério. Não tinha certeza sobre nada ainda, o que a fez guardar o bilhete e suspirar. Costumava pensar muito antes de tomar qualquer decisão. Não seria agora que iria mudar isso? Rumou para casa, muito mais atenta do que antes.
Apertava as alças da mochila e estreitava os olhos para os lugares que mais pareciam suspeitos, como, por exemplo, árvores grossas ou muros. Multidões também contavam, mas o nível de dificuldade para identificar alguém comum aumentava consideravelmente. Passou pelo portão, ainda observando, mas seu foco se dissipou quando algo fino pareceu lhe fazer um corte próximo ao pulso. Olhou imediatamente, mas tudo o que viu foi uma pulseira prateada ali. Notou então o pingente aberto, contendo um papel pequeno e enrolado para caber ali. Percebeu então a ponta que havia perfurado sua pele e passado aquela impressão desagradável. Um frio paralisante arrepiou por completo e a fez arrancar o papel do pingente e levar os olhos para quem estivesse próximo. Nada. Encarou o objeto metalizado preso no pulso. Ao retornar os olhos para o papel, aquilo já havia começado a tirá-lo do sério, a ponto de passar a considerar que talvez aquilo já não fosse mais algum tipo de brincadeira. Buscou sair da multidão antes de abrir o bilhete com a mesma letra anterior. Parece que você não vai desistir tão fácil, não é? Bem, vamos fazer assim então. Quanto mais perto você estiver de saber quem sou, mais perto vou estar de você. Só não posso garantir que isso é uma coisa boa. O que assustou não foram só as palavras, e sim o sorriso sinistro desenhado no final da última frase. Revoltada, ela enfiou o papel no bolso e passou pelas ruas com a cabeça fervendo de ideias e possibilidades. Aquilo havia sido indireta? Um convite? Algum tipo de armadilha? E se fosse uma, como faria para descobrir? Estava entrando num labirinto tortuoso, a cada pergunta que fazia a si mesma. Um questionamento levava ao outro, na tentativa de encontrar a resposta para um deles e refazer o caminho de trás para frente e chegar na conclusão daquilo tudo. Mas não conseguia achar o que mais precisava para ter a mínima ideia. Ela mal conseguia se concentrar no dever de casa. Sempre que encarava os livros, lembrava-se com clareza de cada palavra que havia lido. Será que estava se preocupando demais com isso, deixando que subisse a cabeça? Pensar demais era uma coisa, mas pensar e se deixar afetar por sentimentos angustiantes não era algo que acontecia com frequência. Ao menos consigo não. Largou a caneta que segurava para observar a pulseira presa no pulso. Havia tentado arrancar dali de todas as formas que pensou ser possível, mas o que conseguiu foram arranhões, por tanto puxar com objetos pontiagudos e uma pele avermelhada. Nada além disso. Então, ergueu o pulso e posicionou-o contra a luz, destacando os detalhes sobressalentes do objeto prateado preso em si. Sabia que algo ali o tornava aquilo muito mais do que uma simples pulseira. Só não sabia o que. Lembrou-se do papel que estava inserido no pingente que agora dançava entre seus dedos. Quanto mais perto estivesse de saber quem era, mais perto estaria. Seria um maluco, um criminoso desaparecido? Havia voltado a especular sem se dar conta. Voltou a si quando algo passou pela sua janela, indo direto ao chão do quarto. Olhou surpresa pelo mini susto que teve, vendo o objeto maciço no meio do lugar. Uma pedra, exatamente. Ótimo. Para completar a confusão mental que estava tendo, conflitos internos e afins, agora haviam decidido jogar pedras dentro da sua casa. Levantou e foi até ela, mas quando a tirou do chão, viu que estava presa a uma linha fina e vermelha, com vários e vários nós para garantir que ela estaria presa ali. Puxou a linha e assim que ouviu um farfalhar mínimo, ergueu os olhos, tendo pego no campo de visão um papel pequeno. Nem precisou pensar para saber o que era, mas quando se tocou sobre o lugar em que o recebeu, então, finalmente, começou a se preocupar de verdade. Primeiro em sua mesa, depois no vestiário, o armário, na saída da escola e então, na sua casa. Ela passou a mão pela...
Ela passou a mão pela testa, levando a franja curta para trás. Poderia estar suando frio agora, se não estivesse fervendo de curiosidade e nervosismo para saber o que encontraria no papel dessa vez. Se recusando a se aproximar da janela, ela continuou puxando a linha, até que o papel estivesse em suas mãos. Vicky tentou tirar a pulseira várias vezes hoje. Que triste, eu pensei que fosse gostar do presente. Ela amassou o papel e arremessou longe, nervosa. Levou as mãos até os cabelos curtos mais uma vez, se perguntando por que daquilo estar acontecendo. Fez a anotação mental de no dia seguinte tirar dúvidas com seus amigos. Algo dentro de seu subconsciente dizia que isso não era mais uma pegadinha. Mas não queria acreditar que pudesse ser algo tão horrível. Antes de dormir, ela se certificou de que estivesse tudo completamente fechado. Não queria correr mais riscos do que já poderia estar. Claro que dormiu muito mais tarde do que imaginava. Estava com a cabeça cheia demais para adormecer rápido. Mas sequer cogitou que isso fosse atrapalhar sua manhã na escola. Embora estivesse desconfiada demais e cuidadosa, sentia sonolência pelo corpo toda vez que passava mais de 2 minutos em uma determinada posição. No intervalo, falou com quem pôde, juntou todos e explicou que já havia perdido a graça e que não estava mais gostando disso. Ainda assim, não conseguiu ficar surpresa quando os ouviu dizer que não fazia ideia do que ela queria dizer. Além de ver a sinceridade estampada no rosto de cada um, ela saiu sem dar a mínima explicação. Sentiu que havia se precipitado e, acima disso, dado espaço a mais dúvidas e atraído perguntas que não estava nem um pouco a fim de responder. Durante toda a manhã que passou na escola, não recebeu papel algum, mas ao contrário de se sentir aliviada ou sensação parecida, isso despertou em si o desconforto ainda maior. Não que estivesse querendo que isso voltasse de maneira alguma, mas aquele silêncio estava dando nos nervos. Durante o horário de saída, ela evitou a multidão de alunos o máximo possível. Esperou que uma boa parte passasse pelos portões para que pudesse fazer o mesmo. E não sentiu nenhuma aproximação, nenhum papel ou sinal de que surgiria. Será que havia realmente acabado? Foi o que pensou. Mas, se houvesse acabado realmente, qual seria o propósito inicial? Fazê-la perder a paciência e dormir mal por puro nervosismo? Se a resposta fosse positiva, então era sucesso, sem sombra de dúvidas. Relaxou os ombros quando estava a menos de 7 metros de casa. Nada até agora. Apressou os passos, enquanto os brincos feitos à mão, usando plugs de fones de ouvido, balançavam de um lado para o outro. Quando abriu a porta, justificou mentalmente seus motivos para entrar devagar. Foi direto para o quarto e deixou a mochila encostada na parede, indo abrir as cortinas das janelas. Mas, quando fez, foi pega por um embrulho arroxeado, com estampas de guitarras brancas. Seria necessário dizer que, junto a isso, havia um bilhete? A menina de cabelos escuros pôs a mão na nuca e mordeu os lábios. Embora a situação fosse estranhamente assustadora, não conseguiu deixar de admirar o bom gosto na escolha do papel de presente. Apesar de que isso só tornava mais óbvio que a pessoa conhecia muito mais do que imaginava. Quando abriu, a primeira coisa que viu foi uma caixinha branca. Ao retirar a tampa, vários doces em formato de corações. Não colocaria aquilo na boca nem que fosse paga. O próximo item que encontrou foi uma agenda de capa roxa. Por instinto, folheou e logo viu cair uma carta maior dobrada ao meio. Abaixou-se para pegar e de cara recebeu uma imagem escura. Precisou olhar fixamente para identificar um par de olhos, que passavam uma áurea tão estranha que teve a impressão de ser brevemente encarada por eles. Só então viu a frase abaixo: "Eu vejo você." Olhou instintivamente para o lado de fora, sendo capaz de sentir o que aquela curta frase
foi intencionada a passar medo. Isso a fez voltar para o papel, que ainda não havia sido lido. Seu psicológico não estava nada bem para continuar lidando com essa situação. Mas até descobrir quem estava por trás daquilo tudo, precisava continuar. Ela retirou o papel do embrulho, desdobrou e leu. Imaginei que fosse abrir e olhar primeiro, assim como uma boa curiosa. Aquelas adivinhações a tiravam do sério, então tentou se concentrar e continuar. Uma pena que você esteja tão longe de saber quem sou. Mas de qualquer maneira, não precisa se preocupar, pois eu acabo de mudar as regras. Quanto mais longe você estiver de saber, mais perto eu vou estar. Ela se interrompeu mais uma vez para protestar mentalmente. Não ficar preocupada, mudar regras. Se não estivesse tão nervosa, acharia que tudo aquilo era uma grande piada. Tinha motivo de sobra para ficar preocupada, e aquela frase só aumentava tal sensação. Puxou então na mente o que houvera lido anteriormente que fizesse semelhança com as tais regras. Logo lembrou sobre aquele jogo sem sentido, dado pelo motivo da sua inquietação. Ela suspirou, pondo de trás da orelha a mecha comprida apenas na lateral do cabelo, tentando ainda pensar com clareza. Largou os objetos na gaveta e encaminhou-se para o banheiro. Teria de lavar de si aquele mar de sensações ruins, mesmo que temporariamente. Quando caiu a noite, a garota estava brevemente alheia aos acontecimentos recentes. Lógico que não havia se esquecido, mas também não fazia sentido ficar tão pilhada. De qualquer forma, não pretendia dormir em casa por hoje. Ela garantiu que tudo ficasse bem fechado antes de sair, torcendo para que tudo ficasse bem também durante seu caminho silencioso. Não era para menos. Estava tarde, mas se apressou para chegar na casa da melhor amiga rápido. Quando já estavam juntos no quarto, pensou se deveria contar a ela o que vinha acontecendo. Não tinha ideia se seu comportamento havia mudado ao ponto de que alguém notasse, mas não havia recebido nenhum comentário sobre. Assim que ela abriu a boca para perguntar, a amiga, Momo, informou que iria dar uma saída rápida até a casa da tia, pois iria buscar algo especial de acordo com ela. A de cabelos curtos assentiu e disse que poderia esperar sem problemas. 5 minutos após a saída de Momo, ela ouviu barulhos estranhos na porta. Pensando que a outra teria esquecido de algo, foi abrir, mas teve uma surpresa altamente desagradável. Engoliu a seco a ver uma caixinha preta no chão, mas não havia nenhum bilhete dessa vez.